30 milhões de reais. Esse é o valor exato que o SLU gastou em 2 anos com a retirada de lixo descartado irregularmente. Um problema antigo que atinge todas as cidades do DF. O Noroeste, por exemplo, tem o metro quadrado mais caro de Brasília. E os moradores também reclamam dos entulhos espalhados. Eles afirmam que algumas construtoras jogam todo o resto de obra no meio da rua, sem a menor cerimônia. Em várias partes do Distrito Federal, um problema tem se tornado comum: o acúmulo de entulho. No Noroeste, que é uma cidade nova, mas ainda está em construção, essa é uma situação fácil de se encontrar. O presidente da Câmara Comunitária destaca que tem conversado com as construtoras para mudar essa realidade. A Associação dos Moradores está em tratativa com a Associação das Construtoras para a gente assinar um termo de cooperação para que isso aí seja inibido ainda mais, essas poucas empresas que ainda insistem em fazer lambança aqui no bairro, né? No início do Noroeste ainda era bem pior. Em 2017, nós estivemos aqui para mostrar o problema. A gente realmente tinha uma sensação de terra de ninguém aqui. O pessoal contratado aí pelas construtoras derramavam entulho em qualquer lugar do bairro. De acordo com o SLU, nos últimos 2 anos foram gastos mais de 30 milhões de reais com limpeza de lixo descartado irregularmente no DF. Mais de 1 milhão de toneladas de entulho foram retiradas das ruas. Em 2018, a AGEFIS aplicou 767 autos de notificações preliminares e 129 de infração. O valor total das multas foi de quase 800 mil reais. Só a multa gravíssima pode chegar a 200 mil. Isabel Zanetti, especialista em resíduos sólidos, alerta que é preciso conscientização. Educação em primeiro lugar, consciência coletiva, porque até uma pessoa que vai fazer uma obra na sua casa coloca clandestinamente os seus entulhos em qualquer esquina. E isso aí ela não está se conscientizando que é um dano para a saúde pública, para a sua própria saúde. Porque esse entulho, ele é o hospedeiro da dengue, de escorpiões, ratos, baratas, todos os vetores. Até porque entulho e lixo jogados nas ruas podem trazer problemas graves para a população. É um problema muito sério, além da poluição do ar, da água, os lençóis freáticos e da terra também. Pois é, o SLU afirmou que foi removido o entulho no local mencionado e acrescentou que a limpeza no setor noroeste é realizada quinzenalmente. Já a AGEFIS disse que uma equipe vai fazer uma vistoria no local. O valor das multas por despejo irregular de entulhos da construção civil pode variar de R$ 84 reais a R$ 210 mil. Completou dizendo que a população pode colaborar com as denúncias pelo telefone 162. A gente vai falar sobre esse problema com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Será que a população não paga imposto para ter esse serviço aplicado? Exatamente. É o que se espera do governo, é que, no mínimo, cumpra as suas obrigações. Recolhimento de lixo é obrigação do governo. É preciso que o novo governo deixe de lado não apenas as práticas antigas, anteriores de governos, inclusive do governo anterior, como também as suas desculpas. Essas histórias que a gente ouve das assessorias de órgãos como o SLU são exatamente copiadas das desculpas que a gente ouvia até o governo anterior. É preciso mudar essa prática e cumprir as suas obrigações. Há contratos que são mal executados, contratos de empresas terceirizadas que ganham milhões e milhões para fazer varrição, fazer recolhimento de lixo e não o fazem. E ainda ficam passando a informação de que estão lá todos os dias, ou a cada semana, ou periodicamente recolhendo lixo, e eles estão, na verdade, mentindo, enquanto a população continua correndo todos os riscos que a gente ouviu aí a especialista falando, de todos os vetores de doenças transmissíveis encontram no lixo exatamente a hospedaria que tanto eles gostam. Para falar de saúde, porque a Secretaria de Saúde fez hoje no Hospital Regional de Santa Maria o lançamento do projeto piloto Sprint. A intenção do governo é utilizar a tecnologia para integrar as emergências dos hospitais aos centros de referência de cardiologia do DF. A expectativa é que, com a implementação do projeto, o atendimento para doenças do coração fique mais rápido no Distrito Federal. Inicialmente, apenas pacientes do Hospital de Santa Maria vão perceber as diferenças. Já temos alguns lugares em vistas para funcionamento, mas aqui em Santa Maria, pelo menos, vai ser um ponto muito importante para nós, uma vez que é um hospital belíssimo, tem excelentes funcionários aqui. A gente tem várias informações em relação à capacitação desses profissionais que estão aqui, então
eu acho que vai ser grandioso para todos nós. Por enquanto, o projeto chamado de Sprint está em fase de testes. O objetivo é que hospitais regionais e unidades de pronto atendimento sejam integrados por meio de um aplicativo aos hospitais de referência cardiológica da rede pública do DF. O paciente que teve infarto, ele pode ser atendido na UPA, tá? E depois esse paciente pode ser encaminhado a um hospital regional que tenha cardiologista 24 horas, ou um hospital que tenha hemodinâmica 24 horas. Os custos para a implementação do serviço ainda não estão fechados. Será feito um estudo para saber quanto será gasto pelos cofres públicos. A gente está observando a extensão em que a gente estará disponibilizando essa nova tecnologia para todo o Distrito Federal. Então, necessitamos de mais alguns ajustes que serão necessários para que esse custo realmente venha a ter valores absolutos para que a gente possa fazer o investimento. De acordo com o relatório epidemiológico sobre mortalidade de 2016, as doenças cardiovasculares são a segunda causa principal de morte no Distrito Federal, atrás apenas das doenças cerebrovasculares. A peculiaridade em relação ao tratamento do infarto é quanto mais rápido instituído o diagnóstico e o tratamento, melhor o prognóstico, a evolução do paciente. Então, o importante é que próximo ao paciente, à sua residência ou local de trabalho, que o paciente se sinta mal, tenha sintomas sugestivos de infarto, ele seja acolhido. Atenção você motorista, o GDF vai fazer uma alteração nas faixas exclusivas de ônibus da IPTG, que terão sentido invertido. Mas ainda não tem data definida para quando a mudança vai começar a valer. De acordo com a mudança, os ônibus vão passar a circular no sentido contrário ao dos carros nos horários de pico. A medida foi anunciada como uma solução do problema do uso das paradas, que foram instaladas do lado oposto das portas dos ônibus e os passageiros tinham que se arriscar já quase no meio da pista. Por meio de nota, o Departamento de Estradas de Rodagem informou que está aguardando o detalhamento das intervenções na IPTG e que neste momento estão sendo feitos testes na pista para avaliação da melhor maneira de executar a obra, sem provocar muitos transtornos aos motoristas. A gente continua falando de mobilidade porque tem proposta polêmica chegando na Câmara. Projeto de lei que acaba com o passe livre aqui no DF está pronto e pode ser apresentado ainda hoje na Câmara Legislativa. Acabaria com o passe livre irrestrito. Cerca de 220 mil estudantes usam o benefício. Quando escutou falar sobre o projeto de lei que pode acabar com a gratuidade do passe livre estudantil, Raul ficou assustado. Mas o susto maior foi quando ele fez os cálculos de quanto teria que desembolsar por mês. Cerca de R$60. Eu não teria condições de pagar. O texto, que ainda deve passar pela avaliação de comissões da Câmara Legislativa, pode sofrer alterações ao longo do processo, mas prevê que todos os estudantes paguem pelo menos parte do valor da passagem. Aí, neste caso, o universitário Rodrigo aprova a medida. Tem que ter uma maior regularização, porém não tem que ser tão só assim, vou cortar. Acho que teria que ter mais uma pesquisa, saber quem realmente está precisando, quem realmente não precisa, e não só cortar porque sim, porque tem que cortar. Tema para a gente discutir, Cláudio Humberto, chegou o momento de mexer nesse vespeiro? Tem que mexer nesse vespeiro, porque, afinal de contas, Brasília é o único lugar do Brasil onde o passe estudantil é de graça para todo mundo, inclusive para quem não precisa. Por essa razão, o governo do Distrito Federal vem gastando por ano quase 300 milhões de reais para indenizar as empresas de ônibus por transportar estudantes gratuitamente. Não existe almoço de graça, também não existe tarifa de ônibus de graça, alguém tem que pagar. E quem paga somos nós, os pagadores de impostos. Essa conta é tão insuportável para o GDF que nos últimos governos tem aplicado calotes permanentes nas empresas de ônibus que ficam sem receber esse dinheiro que lhes pertence. No governo passado, por exemplo, eles simplesmente não pagavam as empresas de ônibus, porque o GDF, de fato, tem grande dificuldade de juntar 300 milhões de reais para pagar pelo passe livre estudantil. O que o projeto pretende é limitar esse direito ou limitar esse benefício. O aluno de escola, pelo projeto, o aluno de escola pública pagará 1/3 do valor da tarifa de ônibus. Esse benefício é estendido também a alunos pobres
de escolas particulares. Quem são esses alunos pobres? São aqueles que têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos ou que sejam beneficiados por bolsas de estudo. Ora, se o aluno da escola privada tem bolsas de estudo é porque tem uma situação de carência econômica. Esse aluno terá o mesmo tratamento do aluno de escola pública. Isso, é claro, vai para a discussão lá na Câmara Legislativa. Os deputados têm ponderado junto ao governador no sentido de manter a gratuidade completa para estudantes de escolas públicas e para estudantes pobres de escolas particulares, retirando o benefício dos alunos, de uma maneira geral, daqueles alunos que podem pagar pelo transporte de ônibus, que são os alunos de instituições de ensino particulares. Isso é o que, na verdade, se desenha para o futuro imediato. E hoje começa oficialmente o trabalho da Câmara Legislativa, que vai debater este assunto e outras matérias também polêmicas. E a gente, claro, vai acompanhar. Os deputados também podem analisar nos próximos dias a criação de 3 regiões administrativas e a redução de impostos. Depois de se reunir em janeiro de maneira extraordinária para aprovar a expansão do Instituto Hospital de Base a outras unidades de saúde pública, a Câmara Legislativa retoma oficialmente os trabalhos na tarde desta terça-feira. A expectativa é que o governador Ibanez Rocha compareça à sessão para defender a aprovação de 3 importantes projetos. Além do fim da gratuidade do passe livre estudantil, o governo quer que a Casa aprove a criação de mais 3 regiões administrativas. São elas Sol Nascente, Pôr do Sol, Arapuanga e Arniqueiras, o que, segundo o governador, daria a essas localidades mais autonomia para resolver problemas e gerar recursos do Executivo em políticas públicas. Outra alteração na lei defendida pelo GDF é uma das principais promessas de campanha de Ibanez, a redução de tributos. Pela proposta enviada à Câmara, o IPVA vai ficar 0,5% mais barato. Já o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, terá uma queda total de 1% até o começo de 2021. E o ITCD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, que hoje a alíquota varia de 4% a 6%, terá a tributação mantida nos 4%, independentemente do valor de base do cálculo. Promessa de campanha do governador Ibanez, Cláudio Humberto, há espaço para cortar esses impostos? Sim, tanto há que o governador já está abrindo mão de receita, ele vai demonstrar na prática que é possível, sim, manter toda a estrutura e os serviços do GDF com uma receita tributária com base naquela receita das regras de 2010. Na verdade, o que o governo pretende é voltar no tempo do ponto de vista das alíquotas, né, cobrando menos impostos, porque, afinal de contas, ninguém suporta mais pagar tanto imposto para governante, né, não só no plano local, como também no plano nacional. E esse projeto já consagra, já resgata esses compromissos iniciais do governador Ibanez Rocha. Notícia de menos impostos é sempre notícia positiva. E mais um caso de violência contra a mulher. Na DF-001, sentido Parkway, uma mulher foi atacada pelo ex-marido. Ela estava no carro quando o homem atirou nela. Um tiro pegou na cabeça de Elisângela Santana, de 39 anos. A mulher foi levada para o Instituto Hospital de Base e essa foi a segunda vez que Romeu Santana, de 58 anos, tenta matar a ex-companheira. Em outubro do ano passado, ele esfaqueou a mulher. Ontem, Romeu foi preso mais uma vez. A PM descobriu que a arma era de pressão. Ele foi levado para a delegacia do Gama e vai responder por tentativa de feminicídio. Cláudio Humberto, um caso de reincidência, já tinha acontecido um crime contra essa mulher. O absurdo dessa história, né, além do crime propriamente dito, é o fato desse sujeito ter tentado matar a mulher em outubro e estava solto. Solto em nome de quê? De quem? Que tipo de alegação é essa que leva uma autoridade da justiça a colocar o sujeito em liberdade? Alguém tão perigoso, alguém que jurou de morte a própria mulher ou ex-mulher, né? Esse tipo de beneplácito, esse tipo de passar a mão na cabeça de bandido, ainda mais um sujeito covarde, desses que espancam mulheres, desses que, não satisfeito com a agressão covarde, vai lá e ainda mata a mulher ou tenta matá-la e fica solto. Não é? Eu tenho a impressão que, além do bandido, tem outras pessoas que precisavam serem chamados na chincha para se explicar. Aquele que pediu a liberdade e aquele que a concedeu. Isso não pode ficar assim.
Olha, não é o único caso, porque na Asa Norte, outro caso também de violência contra a mulher. Desta vez, um homem de 41 anos foi preso depois de tentar estuprar uma jovem de 18 anos. A jovem fazia exercício físico na quadra 113 Norte quando foi agarrada pelo homem. De acordo com a polícia militar, o suspeito passou a mão nas partes íntimas da jovem, que conseguiu fugir e pedir ajuda. Quando tentava escapar, o homem de 41 anos foi encontrado pela polícia militar depois das 6 horas da noite passada. Ele, que já tinha passagem pela polícia, resistiu à prisão e foi levado para a delegacia da mulher. Nesta terça-feira, a Polícia Civil revelou que ele é morador de rua e usava uma farda do Exército para praticar o crime e simular estar armado. O homem será indiciado por importunação sexual, crime que passou a ser previsto na legislação em setembro do ano passado. A pena pode chegar a 5 anos de prisão. Uma pesquisa feita no Brasil comprovou que a prática regular de yoga traz benefícios para a memória e a concentração. Os resultados positivos foram revelados por exames de ressonância magnética no cérebro. Condicionamento físico, relaxamento, controle de ansiedade, autoconhecimento, equilíbrio. São muitos os motivos que levam as pessoas a praticar yoga. No yoga a gente aprende a respirar. Então a gente acaba trazendo essa tranquilidade dentro de posturas que muitas vezes não são tão fáceis de manter. Esse grupo aqui se reúne ao menos uma vez por semana para praticar yoga. Tem gente que começou há mais de um ano e tem gente que está nas primeiras aulas. Todo mundo consegue acompanhar no mesmo ritmo e já se beneficiar dos resultados. Eu sinto que eu consigo me perceber mais e me conhecer mais, então com isso você consegue tomar consciência das coisas. Esse administrador de empresa faz aulas há 3 anos. Além da melhora no preparo físico, a prática trouxe também mudanças em seu comportamento. Depois de uma prática você já fica mais tranquilo, mais zen, você consegue respirar mais. Qualquer estresse que você estava pensando, você deixou fora da porta, fora da sala de aula. Então, o benefício é real. Os ganhos vão além desta sensação de bem-estar. O Brasil acaba de dar um passo importante nas pesquisas sobre yoga. Cientistas do Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein analisaram os impactos do yoga em 42 mulheres com idade entre 50 e 65 anos. Metade do grupo praticava há pelo menos 8 anos. A outra parte nunca havia tido contato com a atividade. Através de ressonância magnética, os pesquisadores analisaram as diferenças nos cérebros dos pacientes. As mulheres que praticavam yoga apresentaram maior quantidade de massa cerebral do que as que nunca tiveram contato com o exercício. A gente percebeu que essas mulheres que praticavam yoga, elas tinham uma maior espessura cortical nas áreas relacionadas com memória de trabalho e atenção. O estudo comprova que a prática constante de yoga contribui para o retardo da degeneração cerebral. Quem nunca praticou ainda pode correr atrás dos benefícios. Para se aventurar no exercício, não é preciso ser nenhum atleta. Até eu, que nunca tinha participado de uma aula, topei o desafio. E posso garantir, é bem menos complicado do que parece. Todo mundo começou do início. Todo mundo começou como iniciante na prática. Ninguém começou colocando o pé na cabeça. Então eu sempre relembro, eu trago isso para a minha prática, para as pessoas terem persistência, paciência, leveza e tranquilidade. E no próximo bloco, no quadro Consulte o Doutor, vamos falar sobre os riscos da gravidez na adolescência. Não saia daí, a gente volta já.